Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 29 de agosto de 2021, um domingão, e vamos aí comentar sobre o Bitcoin, as principais altcoins e as moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal. Bem pessoal, antes de começar tudo, eu queria só comentar uma coisa, um inscrito comentou embaixo, né, que na visão dele talvez não seja um momento muito legal para estar entrando em altcoins para hold. Eu concordo bastante, viu? Para hold, você comprar uma altcoin agora, principalmente muitas aí que já subiram muito, pode ser complicado se você estiver pensando num prazo aí de 1, 2 anos, tá? Pode ser arriscado. Não quer dizer que vai dar ruim se você fizer. Só quer dizer que é um pouco arriscado, pessoal, porque realmente a dominância do Bitcoin está muito baixa. O mercado ele tá tomando muito risco, tá havendo uma euforia, tá? Então, tá muito bom para fazer operações de curto prazo, day trade, scalping, swing trade, position, operações mais curtas estão legais, mas hold realmente eu acho um pouco arriscado, pelo menos para a maioria das moedas, beleza? Mas era isso aí. Então vamos lá, vamos falar aí das principais moedas, pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, a gente tem uma proposta bem interessante e vai ter aí o link para os institucionais. Basta você preencher esse formulário que nós entraremos em contato. Aí na descrição do vídeo vai ter também o link da Atami, que é a plataforma que eu utilizo para ver gráficos, para gerenciar meu portfólio de criptomoedas que estão em diversas exchanges, utilizando somente essa plataforma, e também para gerar relatórios de trade. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar do Bitcoin. O que está acontecendo aqui no gráfico do Bitcoin, pessoal? Bem, aquela bandeirinha de alta que eu vi no gráfico de 5 minutos ontem não foi para lugar nenhum, viu, pessoal? O mercado continuou lateralizando e a gente tem aí uma lateralização, pessoal. Essa região entre 46 mil dólares e 51 mil dólares é uma zona aí onde o mercado está preso, tá? Então a gente vai precisar ver ele sair. De qualquer forma, a gente ainda tem uma tendência de alta, tá? Dá para dizer ainda que o mercado ele tá respeitando aquela linha de tendência de alta. A gente não teve um rompimento dela para baixo, a gente até teve uma violação dessa linha para baixo, mas com um baixo volume, tá? Então, a gente ainda segue com perspectiva de o Bitcoin e buscar ali a região dos 51 mil dólares, que é a região aí que temos 61% da retração de Fibonacci entre o último topo histórico e o último fundo, beleza? Então, é o ponto em que o Bitcoin pode vir, é bem provável que ele vá e pode ser a principal resistência. E aí entra um pouco de achismo meu, tá? Aí já não é análise, seria achismo mesmo da minha parte. Mas, pessoal, eu tenho a impressão de que o Bitcoin está acumulando aqui nessa região, pessoal. Pois é, eu tô tendo essa impressão de que ele está acumulando e que talvez essa acumulação seja interessante aí para ele tentar ganhar força e tentar romper ali os 51 mil dólares, viu, pessoal? Então vamos ficar de olho aí, vamos ver aí o que está acontecendo. Ah, Tainan, você não tem muitos sinais aí para passar no Bitcoin hoje? Hoje, infelizmente, o mercado tá parado, domingão. O Bitcoin em si, pessoal, parece estar acumulando aí para romper para algum lado, tá? Eu consigo ver esse triângulo simétrico aqui, se romper para cima, a gente teria alvo lá na região dos 55 mil, né? Acima dos 51 a gente sabe que é uma barreira forte, se romper para baixo, eu veria um alvo lá na região dos 40, tá? Mas, pessoal, a gente não tem aí indicativos, pelo menos por enquanto, de que ele venha cair, romper para baixo, enfim, o Bitcoin tá ali prestes a tomar uma decisão, beleza? Ele tá forçando muito essa parte de cima, essa linha de cima aqui, essa região de resistência, então dá a impressão aí que ele tá tentando acumular força, tá? Mas a gente vai ter que ver aí como ele vai ficar durante a semana, beleza? O Bitcoin segue aí preso entre a região dos 46 e a região dos 51 mil dólares,
que é a principal região de resistência que a gente tem nesse momento. Ethereum, pessoal, hoje o mercado tá aí corrigindo, né? E a Ethereum não ficou para trás, tá? A Ethereum tá caindo um pouquinho aí, em torno de 1,5%. E, pessoal, para a Ethereum a gente precisa que ela rompa ali a região dos 3.300. E aí a gente tem o alvo lá na região dos 3.500, daquele triângulo descendente que foi rompido para cima, né? E, pessoal, para a Ethereum, a gente tem também um alvo lá na região dos 3.700 dólares, caso ele confirme o rompimento dessa figura, né? Que a gente ainda não sabe exatamente se é um topo duplo, porque não rompeu para baixo, nenhum retângulo, né? Porque também não foi rompido para cima. Mas o alvo dessa figura aqui estaria lá na região dos 3.700 dólares, caso fosse rompido para cima, beleza? Se ocorrer o rompimento para baixo, né? Caso de virar um topo duplo, aí o alvo seria lá na região dos 2.500. Ah, Tainan, você está falando que pode subir, pode cair? Não, tá? Até porque a gente não viu a Ethereum romper para cima ou para baixo aqui para a gente poder ter um pouco mais aí de confiança na direção para a qual ele vai seguir, tá? Então, para Ethereum, pessoal, a gente vai ter que aguardar. A maioria do mercado aí parece estar aguardando uma decisão, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, que virou a top 3 aí do mercado, a Cardano, né? A Cardano, pessoal, como eu venho dizendo aí nos últimos dias, tá? Eu vejo o alvo para Cardano desse rompimento de topo histórico lá na região dos 3 dólares e 93 centavos aproximadamente, tá? Tem um vídeo meu aqui do canal ensinando a operar rompimento de topo histórico, tá? Um inscrito perguntou se esse vídeo é do canal. Ele é aqui do canal. Eu fiz ele em novembro do ano passado, tá? E, pessoal, para mim romper o topo histórico não há resistências fortes aqui em cima, então a partir do momento em que a Cardano superar essa região aqui dos 3,98, essa última resistência que é a região dos 3,97 aproximadamente, ela não tem resistência, tá? E aí ela pode dar uma disparada legal. E o alvo final aqui desse rompimento de topo histórico seria a região dos 3,94 aproximadamente, 3,93, beleza? Então para Cardano a gente segue com a mesma perspectiva. Aqui no curto prazo, pessoal, a gente vê aí o que parece ser um triângulo ascendente, tá? A gente vê que ela tá aí acumulando para cima, né? A gente vê que a gente tem fundos cada vez mais altos, porém os topos estão na mesma altura, tá? Então a gente pode dizer aí que a gente tem aí uma acumulação aí. Parece que a Cardano tá ganhando força para tentar romper esse próximo topo aqui e pegar um embalo, beleza? Então vamos ficar de olho aí na Cardano. Lembrando, pessoal, o mercado todo aí depende do Bitcoin, tá? Qualquer análise de altcoin, ela tá condicionada a movimentos do Bitcoin. Se o Bitcoin cair forte de uma hora para outra, ele puxa a Cardano e a maioria das altcoins e muda os planos, beleza? Mas até então a gente não tem indícios aí de que o Bitcoin, pelo menos no momento, venha a cair forte e derrubar todo o mercado, tá? Então, segue aí. Interessante, vamos ficar de olho nesse possível triângulo ascendente que pode dar uma oportunidade de operação muito boa na Cardano. Outra moeda aí que a gente tem que comentar é a BNB, que está numa situação parecida com a Ethereum. Se ela romper aqui para cima dos 5,20, ela forma um retângulo que vai estar com alvo lá na região dos 555 dólares. Se romper para baixo, a região dos 460, ela forma um topo duplo, cujo alvo vai ser lá na região dos 410, beleza? Então, para Binance Coin e BNB, a gente precisa guardar aí que ela faça um rompimento para a gente saber exatamente para onde que ela vai, beleza? Então, para Binance Coin, a gente está aí aguardando uma decisão do mercado. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, que rompeu para baixo aquele triângulo simétrico. O alvo dele está lá na região dos 80 centavos, porém ela não está com muita cara de que vai buscar, viu? Tá com uma carinha de lateralização isso aqui. Ela fingiu que ia, depois voltou andar de lado, enfim. Eu não opero a XRP nesse momento, tá? Para mim o cenário dela segue bem duvidoso, ela segue aí estagnada e aguardando uma decisão também do Bitcoin naquele triângulo maior, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin, pessoal. A Dogecoin rompeu para baixo aqui um triângulo simétrico, assim como a XRP. Eu também não operaria, tá? Porque a tendência principal da Dogecoin e do mercado em geral é de alta. Se você operar aí contra a tendência, vocês já viram, né? Costuma dar ruim na maioria das vezes. Então, a Dogecoin eu não opero, tá? Mas de qualquer forma, graficamente, o alvo desse triângulo dela tá aqui na região dos 21 centavos de dólar, beleza? Outra moedinha aí que a gente tem que comentar é a Polkadot,
que tá caindo relativamente pouco hoje, né, pessoal? Polkadot tá aí, pessoal, em uma região de resistência, tá? Bateu aqui naquela região de resistência dos $29. E, pessoal, a gente vai precisar aí que ela rompa a região dos $29 agora para fazer pivô de alta e continuar essa sequência de topos e fundos cada vez mais altos aí que ela vem fazendo já há algum tempo, tá? Se ela conseguir romper ali a região dos $29, o alvo, próxima resistência forte mesmo seria lá na região dos $34, beleza? Lembrando que a Polkadot rompeu um triângulo de longo prazo aí, né? Desculpe, pessoal, não um triângulo, uma cunha com alvo na região dos $54, tá? Ah, tá, não, mas você tá falando dessa cunha tem muito tempo. Pois é, essa cunha foi formada entre a metade de maio e o final de julho, ou seja, ela durou 3 meses. Então, para buscar o alvo dessa cunha, vai demorar também, viu, pessoal? Quanto maior a figura, mais tende a demorar a buscar o alvo. É igual aquele rompimento de topo histórico da Cardano, tá? É um negócio que durou ali em aproximadamente 3 meses para ela fazer aquele buraco no gráfico. Então ela vai demorar mesmo para buscar, ela não vai buscar o alvo ali muito rápido, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a Uni Token da corretora Uniswap, que tá aí, parece, fazendo a bandeira de alta. Isso já desde quinta-feira ela tá parada na mesma região, tá? Se ela conseguir romper essa região aqui dos $28, $29, ela vai aí confirmar a bandeira de alta e pode facilmente buscar a próxima resistência na região dos $33, beleza? Então vamos ficar de olho se ela romper aqui essa bandeira de alta, pode dar um sinal de entrada interessante. Token da Uniswap. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Bitcoin Cash, que apesar dos pesares, apesar de tudo, ela tá subindo hoje. E pessoal, tá vendo por que eu falei que eu não opero, não gosto de operar contra a tendência, esses triângulos simétricos que rompem para baixo no meio de uma tendência? Observe o caso da Bitcoin Cash. Ela tinha rompido para baixo aqui o triângulo, né? Falar, acabou, agora vai desabar. O que ela fez? Voltou para cima com tudo, tá? Então, meus amigos, por isso que eu não gosto de operar igual aquele triângulo da Dogecoin, da XRP. Não sinto confiança nesses padrões assim que rompem contra a tendência nesses momentos, tá? E a Bitcoin Cash, pessoal, para mim, ela segue com o alvo principal na região dos 930. O alvo desse triângulo que ela rompeu era lá na região dos 515, mas pelo jeito aí não vai buscar, tá? Não vai. Pelo menos é o que tudo indica. Isso aqui foi uma bela de uma armadilha, por isso que eu não opero. E para mim, o alvo principal da Bitcoin Cash está na região dos 930, que é o alvo dessa cunha descendente que foi rompida para cima. Lembrando, essa cunha foi formada entre maio e final de julho. Então, demorou aí meses, né? A cunha que foi formada quase 3 meses. Então, para buscar o alvo, com certeza vai demorar, viu, pessoal? Não vai ser muito rápido. Outra moedinha aí que a gente tem que falar é a Solana, que está caindo aí hoje 3% aproximadamente, tá? Pessoal, a Solana rompeu a bandeira de alta aí. O alvo dessa bandeira de alta está lá na região dos $111, viu? Então, para a Solana, a gente vê grandes possibilidades aí dela ir buscar. Hoje ela está corrigindo, é lógico, o mercado ele não vai subir reto, né? Ele sobe aí fazendo topos e fundos cada vez mais altos, expansões e correções, tá? Então, ela está corrigindo hoje aí um pouco da alta dos últimos dias. Isso é saudável para que ela consiga alcançar ali a região dos $111, que é o alvo aí para Solana, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, uma das tops do mercado, que atualmente está mais parada do que tudo, né? É a Chainlink, que rompeu para baixo um triângulo simétrico contra a tendência de alta. É o que eu falei com vocês, eu não gosto de operar esses rompimentos contra a tendência, tá? E, pessoal, ela precisaria aí de perder a região dos 23 para confirmar o triângulo e na região dos 18. Eu não operaria, tá? Pelo menos no contexto atual, não operaria. Isso está com mais cara de armadilha. Num contexto maior, ela entre maio e julho, ela formou um triângulo descendente que foi rompido para cima, cujo alvo está na região dos $36, tá? Então, para a Chainlink, a gente tem aí grandes possibilidades de ela ir para a região dos $36, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, uma das principais aí do mercado, é a Litecoin, que segue aí, pessoal, da mesma situação que a BNB, tá? E a Ethereum também, né? Parece estar formando um topo duplo, mas para confirmar o topo duplo precisa perder a região dos 160. Se perder a região dos $160, o alvo seria na região dos 136. Se romper para cima, pessoal, esse último topo aqui tá na região dos 190. Provavelmente ela iria buscar aí o alvo daquele triângulo
descendente que foi rompido para baixo na região dos 240, 260 dólares aproximadamente, beleza? Então, para a Litecoin, a gente segue aí com essa expectativa, aguardando ela se decidir entre a resistência dos 190 ou o suporte dos 160, tá? O lado em que ela romper vai nos dar a dica aí de para onde é mais provável que ela vá, beleza? Bem, pessoal, também vou comentar aí sobre uma oportunidade que eu tô vendo hoje aqui no mercado, tá? Bem, essa oportunidade é a moeda BAL, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico dela, pessoal, ela tá aí, parece fazendo um fundo duplo e tá entrando muito volume nessa moeda, pessoal. O que me chamou a atenção aqui é o volume. Eu boto um filtro lá na TradingView de volume e o volume dela tá batendo meus alarmes aí, tá? Uma variação de volume muito grande. Pessoal, eu vejo aí um fundo duplo, tá? Essa moeda tem na FTX também, beleza? No mercado spot da FTX, inclusive. Pessoal, eu vejo aqui um fundo duplo, tá? A gente via que o volume estava maior aqui no primeiro fundo, depois o volume caiu aqui no segundo fundo. Então a gente tá vendo aí, tudo tá indicando que a gente tem aí um fundo duplo, pessoal. Tudo tá indicando que a gente tem um fundo duplo. E o alvo desse fundo duplo, ele estaria lá na região de aproximadamente 37 dólares e 19 centavos, 37 dólares aproximadamente, beleza? Então, pessoal, a BAL tá com carinha aí de que nos próximos dias, se o Bitcoin ajudar, é uma moeda que pode se valorizar, beleza? A gente vê muito volume entrando. Ah, Tainan, mas e se o Bitcoin cair? Se o Bitcoin cair, ele tende a puxar a maioria das altcoins para baixo e provavelmente atrapalha a situação. Por isso a gente deve usar stop loss para evitar aí de ficar preso em moedas quando a gente quer fazer só um trade e não quer virar holder nela. Muitas pessoas acabam virando holder à força, né? Porque acabam entrando na moeda aí e ela acaba não tendo aí o desempenho esperado. Mas de qualquer forma, pessoal, a BAL aqui a gente vê um pivôzinho aqui, tá? Um pullback que ela já fez aqui. Então tá legalzinha, pessoal. Tá legalzinha. Tá promissora. Se a gente for aqui para a BAL no par BTC, a gente vê um triângulo simétrico. Então, assim, ela tá próxima aí de se decidir nos próximos dias, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue traçar a linha aqui e ver que ela tá aí formando, ó, um triângulo simétrico. Em breve ela vai romper. Ela tá aí na linha de tendência de alta desse triângulo simétrico, pessoal. Então a BAL, a moeda aí que tá legal, viu, pessoal? Tá legal. Se ela conseguir romper esse triângulo para cima aqui, ela pode fazer uma valorização legal e ir buscar o alvo daquele fundo duplo nosso lá no gráfico de dólar, beleza? Então, para mim a BAL aí seria uma oportunidade para os próximos dias, beleza? Outra moedinha agora, que vamos falar das moedas aí sugeridas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico, beleza? Então vamos lá falar da AGIX. A AGIX está subindo aí hoje 9%, deu uma disparada legal, né, pessoal? Rompeu aquelas resistências que a gente comentou nos últimos dias, tá? Só que ela rompeu de uma vez, né? Depois que ela rompeu, ela já foi buscar aquela outra aqui que a gente tinha falado aqui, né? E, pessoal, agora ela está prestes aí a romper o topo histórico, tá? Se ela romper o topo histórico aqui, aí ela não vai ter resistência. O ideal agora é que ela acumule aqui antes de romper o topo histórico. Fique pelo menos alguns dias aqui, tá? Nessa região. Essa região aqui do topo histórico. E se ela conseguir ficar acumulando alguns dias aqui e romper para cima, ela pode ficar interessante, beleza? Se a gente projetar o rompimento de topo histórico dela para cima, a gente vê alvo, só um instante. A gente vê alvo aqui. Vamos ver aqui. O alvo estaria em torno de, na região dos 146 satoshis, tá? Então, em torno de 50% acima do preço em que ela tá agora, beleza? Então a gente precisa ver ela acumular aqui nessa região do topo histórico agora, tá? Para depois romper. Se ela fizer isso aí, vai ser legal e provavelmente vai dar aí para operar esse rompimento de topo histórico e ela vai ter aí caminho livre para se valorizar, porque depois do rompimento de topo histórico a gente não tem resistência, né?
Outra moedinha aí que foi pedida por um inscrito aqui do canal é a SRM, já ia digitar errado, SMR. Tá caindo aí hoje em torno de 7%, né? A moeda aí já bateu o alvo do fundo duplo dela, tá? Graficamente a gente não vê aí nenhum padrão gráfico muito claro, mas a gente sabe que ela tá na região de resistência aí. Parece que tá lutando para romper, mas ainda não rompeu, viu, pessoal? É uma moeda aí que é difícil a gente chegar a alguma conclusão muito fácil. Mas a gente sabe que se ela romper essa última resistência aqui, ela vai estar fazendo um outro topo mais alto se conseguir passar acima dos 8 dólares e 77 centavos. E aí é bem provável que ela venha buscar a região dos 10 dólares ali, que seria a próxima resistência, beleza? Então, vamos ficar de olho. Se ela conseguir romper o pivô de alta ali, fazer um pivô de alta, pode ser interessante. Se ela perder força e não conseguir superar o último topo, voltar aqui para a região dos 6 dólares, aí tem que ficar esperto, porque ela poderia formar um fundo duplo, um topo duplo, tá? Hoje estou confundindo os padrões tudo. Poderia formar um topo duplo, o alvo desse topo duplo seria lá na região dos 3,40. Então, vamos aguardar aí, ou ela romper a região ali dos 8,70, ou perder, na pior das hipóteses, a região dos 6, para a gente saber aí para onde que ela vai, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é o WIN. A WIN, pessoal, ela rompeu o triângulo simétrico contra a tendência para baixo, tá? Mas não foi buscar o alvo e tá lateralizando. E ainda assim, pessoal, eu vejo o risco dela ir lá na região dos 500, 55.252 frações aí de centavos, tá? Eu ainda vejo possibilidade, eu não compraria ela por enquanto. Alguns estão vendo a bandeira de alta nela aqui, rompida para cima, tá? Se for considerar essa bandeira de alta, o alvo dela seria aí aproximadamente lá na região dos 11.354 aí de frações de centavos. Eu não sei nem como falar esses números, 65% acima, tá? Então, dá para ver uma bandeira de alta, dá para ver um triângulo simétrico que foi rompido para baixo, enfim, pessoal. Para quem quiser arriscar aí, dá para entrar, mas com stop, beleza? A relação risco-retorno aqui até tá legal para entrar, tá? Se fosse entrar com stop abaixo da última mínima aqui. Mas eu acho assim que a moeda que tá talvez não seria que eu entraria agora, tá? Rompeu, a gente vê volume aqui. Tá até legalzinho. Esse cenário desse triângulo simétrico rompido para baixo aqui, eu até desconsideraria ele agora, tá? Tá realmente pode ser uma oportunidade interessante aí, beleza? Outra moeda aí que foi pedida é o IOTX, que tá caindo aí hoje quase 5%. Fez aquele ombro, cabeça, ombro. E aquela história, né, pessoal? Depois que o ativo sobe muito rápido, ele perde fôlego. E ela tá aí recuperando fôlego para talvez voltar a subir. Mas não dá para fazer muita coisa, viu? A gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro. A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, que foi rompido para baixo, mas não confirmou a cabeça do pivô. Então ela segue aí andando de lado, beleza? A gente vai ter que aguardar aí para ver para onde que essa moeda vai. Outra moedinha pedida foi a Cake, token da corretora Pancake Swap. E a Cake, pessoal, segue naquela mesma história, tá fazendo topos e fundos cada vez mais altos. O alvo do triângulo descendente que ela fez está na região dos 27 dólares e 94 centavos, então é bem provável aí que ela venha buscar essa região, caso o Bitcoin esteja favorável aí nos próximos dias, beleza? Então a Cake pode ir para a região dos 27,90 aproximadamente. Outra moedinha pedida aí foi a Atom. Subindo aí hoje 3%, né? A Atom, pessoal, tá em situação aí bem estranha, na verdade, né? Ela já buscou o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tinha comentado aí uns dias atrás, tá? Ela rompeu o cabeça pivô, enfim, já buscou o alvo. Não tem muito o que fazer aqui, viu, pessoal? Se a gente olhar, ela bateu exatamente 61% da retração de Fibonacci, aqui na região dos 23 dólares. Região aí de resistência, tá? Então, tá segurando ela, tá impedindo que os preços dela continuem subindo, beleza? Então, para Atom tá complicada a situação, viu, pessoal? Para Atom a gente vai ter que aguardar aí, ela
ter algum sinal claro. Se ela romper o último topo aqui, ela vai estar fazendo um pivô de alta. Então, ela passando ali abaixo dos 24,70, ela pode aí facilmente buscar outra resistência dos 27. Mas a gente ainda não tem nenhum padrão claro indicando e facilitando a nossa análise, tá? Então a gente aguarda aí que a Atom dê algum sinal mais claro de vida, né? Outra moedinha que foi pedida é Ethereum Classic, né? ETC. Tá caindo um pouquinho hoje aí, caindo em torno de 1,12%. Ela rompeu para cima um triângulo simétrico, tá? Tá igual assim a maioria das moedas que formaram um triângulo grande, ela também formou. O alvo desse triângulo simétrico da Ethereum Classic, pessoal, ele tá lá na região de $81, tá? Ela agora está em 63, então a gente ainda tem expectativa que a Ethereum Classic suba aí em torno de mais uns 27% para buscar o alvo desse triângulo, beleza? A gente vê aqui também a bandeira de alta, pessoal, um padrão de continuação de tendência que precisa ser rompido. Na verdade, isso aqui tá uma cunha, né? Bandeira de alta não, isso é uma cunha. É uma cunha descendente, tá, pessoal? Que se for rompida para cima, né, depende também do ponto em que ela vai ser rompida, a gente teria o alvo lá na região de, vamos ver aqui, região de aproximadamente $85, tá? O alvo daquele triângulo maior tá na região dos 83, então 83, 81, né? Então o alvo seria lá na região do 81, a gente pode dizer, tá? Porque provavelmente a gente teria aí ordens de venda nessa região que iriam barrar ela por aqui, tá? Então, para Ethereum Classic a gente tem aí um cenário bem altista, uma cunha descendente, né? Então tá interessante. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de falar, foi pedida por um inscrito, foi inscrita por um pedido, eu já ia falar ao contrário. A gente vê aí que ela rompeu a linha de tendência de alta, tá? Infelizmente, pessoal, infelizmente, entrou bastante volume nela aqui, tá? Mas a gente não tem nenhum padrão gráfico tão claro aí se formando aqui na OneIt, beleza? Vamos ficar atentos, apesar dela ter perdido a tendência de alta, se ela formar uma bandeira de alta aqui, ela pode ficar interessante, viu, pessoal? Se ela conseguir fazer aqui uma bandeira de alta, voltar aqui e romper para cima, ela pode ficar legal. Vamos aguardar, vamos ver se ela romper para cima, como eu disse, opa, tá bugando aqui. Se ela romper para cima, ela pode ficar legal, viu? Vamos ver aqui qual seria o alvo caso ela rompesse para cima, formasse uma bandeira de alta aqui, rompesse para cima. Seria na região dos 5,17, tá? Então vamos ficar de olho aí, pessoal. Isso aí seria esperança, porque ela já perdeu a linha de tendência de alta. Ao contrário da maioria das moedas, ela perdeu a tendência de alta, mas talvez aí se ela conseguisse fazer esse movimento de romper para cima e formar uma bandeira de alta, ela poderia ir lá nos 5,15, tá? Vamos aguardar. Infelizmente, nesse momento, o que a gente pode fazer é aguardar. Se a gente vê ela voltar aqui embaixo e perder esse último fundo na região dos 2,80, aí, meus caros, aí fica ruim, tá? Aí ela provavelmente vai entrar em uma sequência de topos e fundos cada vez mais baixos. Vamos aguardar e ver aí para onde ela vai se decidir. Outra moeda pedida é a COS, token da COS TV, se eu não me engano. Contentos, né? Bem, pessoal, a moeda aí bateu na região de 61% da retração de Fibonacci, região de resistência forte, tá? Ela tem que passar aí agora, ela precisa dar um sinal de vida e passar nessa resistência aí de 61% da retração de Fibonacci. A gente vê aqui, pessoal, um triângulo simétrico se formando na costa, tá? Esse triângulo simétrico é um padrão de continuação de tendência, né? No caso aqui, um padrão que relata para a gente indecisão por parte do mercado. A gente precisa que esse triângulo ou seja rompido para cima, para ela se valorizar, ou seja rompido para baixo, beleza? Se o rompimento for para cima, que costuma ser o mais provável, né? No caso aí seria uma flâmula aqui. O alvo seria lá na região dos 0,41 de frações de centavos, tá? Se o rompimento fosse para baixo, pessoal, se o rompimento acontecer para baixo, a gente teria alvo lá na região do 0,15, tá? Aí de frações de centavos. Então, vamos ficar atentos, vamos aguardar e ver para onde a COS vai romper aqui no par dólar, porque isso aí vai nos dizer para onde ela provavelmente vai, beleza? A gente já sabe os pontos aí mais prováveis onde ela vai nesse caso.
Outra moedinha pedida foi a VET. A VET, pessoal, tá naquela mesma situação que eu comentei nos últimos dias, tá? Tá aí num triângulo simétrico, ela precisa romper para algum lado para a gente ter aí uma noção de para onde ela vai, pessoal. Até o momento ela não rompeu, tá? Ela fez de que ia romper, mas enfim, em breve ela deve romper. Se romper para cima, ela tem uma resistência lá na região dos 15 centavos e deve buscar ela. Se romper para baixo, pessoal, a gente teria alvo aí lá na região dos 8 centavos, beleza? Então vamos aguardar aí e ver para onde a VET vai conseguir romper esse triângulo para a gente saber exatamente para onde ela quer ir, né? Outra moedinha pedida, pessoal, foi a Wibix. Bem, pessoal, o gráfico da Wibix a gente não consegue ver ele nem na TradingView, nem na Tani, tá? Ele é um gráfico que ele tá aí no site da investing.com, beleza? A moeda aí ela não tem muito histórico, tá? O histórico dela é pequeno. E, pessoal, se a gente, pelo menos esse gráfico aqui é da Coinbase, né? Ela tá listada na Coinbase. A gente vê aqui, pessoal, que a Wibix, ela rompeu uma linha de tendência de baixa aí que vinha segurando o preço dela nos últimos dias, tá? Mas assim, é uma moeda que tem um comportamento muito de pump and dump, né? A gente vê que ela sobe muito rápido, cai muito rápido, enfim. É uma moeda aí que, na minha visão, ela é um pouco perigosa de operar. Mas, de qualquer forma, pessoal, dá a impressão aí que ela rompeu uma bandeira de alta para cima, beleza? Se a gente projetar essa última pernada de alta para cima, o alvo seria aproximadamente lá na região dos 4 centavos de dólar, beleza? Então, a IBIX poderia ter uma valorização legal. Porém, pessoal, essa moeda, por ela ter baixo volume, a análise gráfica nela é arriscado, tá? E é muito difícil você operar os rompimentos dela, porque normalmente ela vai romper de uma vez, ela não tem muito volume, então qualquer entrada de capital ou saída ou algum player grande que vende, pode fazer ela subir ou cair muito rápido, tá? Mas de qualquer forma, aí, graficamente pelo menos, esse seria o alvo gráfico da Wibix, beleza? Bem, pessoal, outra moeda aí pedida é o token da Citi, né? E infelizmente, pessoal, esse aqui é o gráfico diário, tá? A gente vê uma tendência de baixa aí, beleza? A gente não tem nenhum padrão gráfico, é uma moeda aí com pouco volume de negociação, não sei nem qual corretora ela tá listada, tá? Então a gente vê aí uma moeda aí que tá com tendência aí a desvalorização, beleza? Infelizmente eu não tenho muito aqui, não tem nenhum padrão gráfico indicando muito bem para onde que ela vai, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês um ótimo domingão, um bom descanso. Peço que comentem embaixo moedas que vocês gostariam que fossem analisadas, sugestões, enfim. É isso, pessoal. No mais, eu agradeço a todos. Desejo um ótimo domingão. Até mais. Tchau.